Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 7 de abril. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Recuperação de crédito de empresas em 2022 foi a menor em 4 anos. O Ministério da Fazenda quer parceria com entidades de negativação de CPF para ajudar devedor a quitar dívidas com empresas privadas. E venda de pescado nesta Páscoa deve subir 13,5% em relação ao ano passado. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Os saques na poupança superaram os 6 bilhões de reais em março. O resultado é menor do que janeiro e fevereiro, mas apesar da desaceleração, a aplicação acumulada registrou a maior retirada para o período desde 1995, chegando a 51,23 bilhões de reais. Os dados são do Banco Central. E em 2022, as empresas brasileiras tiveram o menor índice de recuperação de crédito dos últimos 4 anos. De acordo com a Serasa Experian, 44,3% das empresas negativadas regularizaram as contas em até 60 dias. A categoria mais contemplada foi a que engloba indústrias, empresas do segmento privado e do terceiro setor, com 53,1% das dívidas ressarcidas. Ainda segundo o levantamento, as dívidas de até R$ 500 foram as mais quitadas. O Nordeste foi a região com maior percentual de quitações, chegando a 50% dos encargos ressarcidos. Logo atrás, as regiões Sul, com 47,6%, Centro-Oeste e Sudeste, com 41,6%, e, por fim, a região Norte, com uma taxa de 41,4% de pagamentos. No ranking dos estados, o Piauí foi o melhor desempenho de todo o país. Uma das metas do governo federal é diminuir a inadimplência da população brasileira. Em entrevista exclusiva à colunista de economia do Grupo Bandeirantes, Juliana Rosa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a articulação do programa Desenrola, que tem como objetivo reduzir o endividamento das famílias que ganham até 2 salários mínimos. O ministro falou também que o equilíbrio das contas públicas e da saúde dos pequenos negócios passa pela quitação de dívidas de grandes empresas. Essa questão do endividamento, que eu acho importante o senhor falar, vai ter um programa, né, o Desenrola. Sim. O que o senhor pode adiantar para a gente? E o endividamento está subindo, o crédito está mais caro, está mais difícil ter acesso ao crédito. Mas o que o Desenrola vai fazer? Mas por que está mais caro? Está mais caro porque essas empresas desarrumaram o orçamento. Desarrumaram o orçamento federal. Quanto mais desarrumado estiver o orçamento federal, mais vai ser difícil a gente ter uma taxa de juros decente, que essa que está aí é indecente. Eu não estou botando a culpa em ninguém, não. Estou dizendo, se a gente não corrigir as distorções do nosso sistema tributário, fiscal, a nossa base fiscal, se a gente não recuperar a capacidade de investimento, sem onerar quem já está pagando imposto, que é 99% da população. 99% da população já está pagando o que deve e até mais do que deve. E vai começar quando o Desenrola? O Desenrola, nós temos um problema operacional, que é fazer o software para fazer o credor encontrar o devedor e a gente ajudar o devedor a pagar as contas. Nós queremos garantir a renegociação da dívida para que o desconto que o devedor tenha seja o máximo possível. E para isso, eu preciso do apoio dessas empresas que negativam o CPF dos consumidores. A Serasa, principalmente. Só tem a Serasa? Não, são 3 ou 4. Eles ganham bastante dinheiro, né? Então nós estamos convencendo eles a aderir ao programa, né, e a desenvolver o software, porque eu preciso do dado deles. Eu não tenho os dados de quem deve para o setor privado, eu tenho os dados de quem deve para o setor público. Isso está acontecendo já. Isso está acontecendo, está todo mundo numa mesa desenvolvendo o software, e depende mais deles do que do governo, pelo seguinte, a medida provisória está pronta, o dinheiro está reservado. Então eu preciso desse software e do convênio com eles. Tem uma previsão, pelo menos? Não, nós vamos fazer... Eu estou lutando para, no primeiro semestre desse ano, botar no ar. Se nós acabarmos com os privilégios de quem não precisa, toda a sociedade brasileira, e eu estou falando de 99%, vão passar a gozar de um ambiente econômico, social, ambiental
muito melhor. Agora, precisa coragem para enfrentar esses grandes interesses, porque você tem de tudo aí. Você tem grandes escritórios, grandes lobistas, né? Você tem de tudo aí. E isso vai ter que ser explicitado, porque chegou a hora da gente enfrentar o nosso destino, que é ser uma sociedade sustentável, com justiça social. Fortalecer a economia criativa, inspirar, criar conexões com empreendedores locais. O propósito do programa Mobiliza SLZ, ou São Luís, liderado pelo Sebrae do Maranhão, ganhou um reconhecimento mundial. Ele foi premiado essa semana na Feira WTM Latinoamérica, na categoria Melhores Conexões Significativas. O reconhecimento tem um significado que vai além do título. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com Daniele Abreu, coordenadora do Mobiliza São Luís. Oi, Daniele, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo ótimo. E você? Ótimo, tudo certo. Obrigado, viu, pela sua gentileza de conversar com a gente. Primeiro, parabéns pela premiação também. E eu falei que essa premiação significa mais do que esse título mesmo, né? Porque é quase que um exemplo, a gente diria, para outras comunidades também. Mas antes de falarmos exatamente nisso, quero que você me conte um pouquinho do histórico do Mobiliza São Luís. Certo, o Mobiliza São Luís nasceu em 2019, a partir de uma inspiração que nós tivemos em outros movimentos que acontecem aqui no Brasil e no mundo também. E idealizamos o movimento no intuito de mostrar uma nova visão de São Luís do Maranhão e de fortalecer esse orgulho de ser ludovicense, né? De ser daqui de São Luís. A gente tem muitas coisas interessantes, empreendedores fazendo trabalhos incríveis no turismo, na economia criativa e na cultura. E a gente precisava colocar isso fora da caixinha, né? Mostrar isso para a população e, consequentemente, mostrar para os turistas também, né? Tudo de bom que a gente tem acontecendo aqui na nossa cidade. E aí, como é que foi esse trabalho? Como é que vocês fizeram para mostrar isso, além de todo esse conhecimento que São Luís já tem no Brasil, né? Cidade do Azulejo, Ilha do Amor, e vai ganhar agora o título de cidade criativa também, né? Isso, é um dos legados que nós queremos deixar aqui para a cidade, né? O título de Cidade Criativa da Unesco. Mas, assim, a gente funciona como um hub de conexões, né? A gente costuma dizer que o Mobiliza não é um evento pontual, né? E o nosso lema é conectar para transformar. Então, a gente conhece essas iniciativas, faz todo esse processo de mobilização, de convite mesmo, de convencimento para as pessoas estarem conosco no movimento. E aí ele se materializa nesse período de 9 dias, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eventos, atividades, oficinas, feiras, tudo que esteja relacionado a essas 3 áreas, né? Turismo, cultura e economia criativa. Que resultado a gente pode pontuar aí desse tempo? Já são 3 edições, né? Isso, estamos indo para a 3ª edição, em 2023. A primeira edição, em 9 dias, nós concentramos 64 atividades acontecendo. Lembrando que foi logo no período pós-pandemia, logo nos primeiros meses. Então, foi, inclusive, um instrumento de retomada dessas 3 atividades que tanto sofreram no período da pandemia, né, os eventos principalmente. Então, foram ações de pequeno porte, ações que não geravam aglomeração. Já na 2ª edição, a gente conseguiu fazer algo mais seguro, algo mais arrojado mesmo, e conseguimos concentrar 100 atividades. Atingimos aproximadamente 400 empreendedores, parceiros, associações, entidades de classe. Então, realmente movimenta a cidade. A gente ouve depoimentos de que São Luís fica mais colorida, fica mais movimentada, fica mais divertida. Teve outro depoimento que a gente ouviu, era que parecia um carnaval, mas de outros tipos de manifestações acontecendo, né? Então, tudo isso é muito bom para a nossa cidade. A gente consegue mostrar realmente tudo que tem de bom acontecendo aqui e atrair turistas para cá. Pois é claro que vocês aproveitaram de todo esse potencial já colorido que é São Luís, né, já tão famoso, mas eu queria uma opinião sua até do quanto isso pode servir de exemplo também para outras regiões que tenham talvez outros potenciais, tenham outras características, outras particularidades, né? É uma questão de ação, né, uma questão de iniciativa, porque sempre dá para fazer diferente, fazer mais, né?
Perfeito. Esse modelo, né, ele é replicável para todo tipo de cidade, né? Como eu falei no início, a gente se inspirou num movimento que já acontece aqui no Brasil, né, que foca em tecnologia e em turismo. No nosso caso, nós escolhemos os 3 eixos do turismo, da cultura e da economia criativa. Mas esse tipo de movimento ele é capaz de realmente mexer com a cidade toda, então é um instrumento aí também de desenvolvimento territorial, trabalhar os bairros, trabalhar os polos, os hubs criativos, então tem muitas opções de ações que podem ser feitas. Pode ser num período reduzido, né? A gente escolheu 9 dias, né, para pegar 2 finais de semana, mas a gente tem, por exemplo, os modelos de urban hacking, que acontecem em um dia, né? Que a gente já tem uma prática aqui no Maranhão de fazer também, né? Então, o ideal é que seja um modelo colaborativo, as pessoas estejam integradas, estejam conectadas, né? Isso é uma das coisas que a gente faz muito aqui no Mobiliza, realmente é fazer esses empreendedores se conhecerem. Muitos não se conhecem, né? A gente vê aí uma possibilidade de negócios, geração de negócios entre eles, e eles às vezes não conseguiram enxergar isso ainda, né? Então a gente vai e faz esse match entre iniciativas, entre projetos e vai conectando mesmo. Ótimo. Não, e agora, sem contar que São Luís está para o mundo agora com essa premiação, né? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí. Sucesso cada vez mais nessa trajetória. Obrigado, viu, Daniele? Obrigada. Muito bem. Conversamos com Daniele Abreu, coordenadora do Mobiliza São Luís. Vamos fazer um intervalo rapidinho? No próximo bloco, como funciona a emissão de notas fiscais de serviços em acordo com o padrão nacional para mês? A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega. Voltamos já já. Sete horas e 43 minutos, agora pelo horário de Brasília. Nós estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. A Receita Federal prorrogou para setembro a obrigatoriedade da emissão de notas fiscais de serviços por microempreendedores individuais, de acordo com o padrão nacional. A plataforma de emissão é gratuita e tem como objetivo estruturar em um único banco de dados as informações de todos os municípios. Vamos esclarecer os detalhes com a ajuda do auditor fiscal da Receita Federal e supervisor da equipe especial de gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Hermano Toscano. A nota fiscal de serviço eletrônico é um projeto, né, de 2017, né, que começou provendo, né, e uma padronização da nota fiscal de serviço eletrônico, né. Hoje temos 5.570 municípios no país e possivelmente 5.570 notas fiscais diferentes, com layouts diferentes. Então, o projeto surge nesse contexto para trazer padronização, trazer simplificação através da tecnologia. E o projeto foi uma construção coletiva, né, de diversas entidades e órgãos, como a Receita Federal, o próprio SEBRAE, os municípios representados pela Confederação Nacional dos Municípios, a Brasf. Então, estamos falando aí de aproximadamente 15 milhões de microempreendedores individuais, dos quais ao menos 60% prestam serviços e podem estar emitindo notas fiscais de serviço dentro do padrão nacional através dos nossos emissores. Essa prorrogação foi uma decisão do Comitê Gestor do Simples Nacional para que desse um prazo maior para que os municípios, principalmente aqueles municípios que possuem uma infraestrutura tecnológica já consolidada, com emissores próprios, pudessem ter um prazo maior para adaptação dessa obrigatoriedade. Temos mais 5 meses para que esses municípios, bem como a Receita Federal e os órgãos e os atores envolvidos no processo possam se adaptar a essa realidade, para que no dia 1º de setembro a gente tenha condições de realizar essas emissões por parte desses microempreendedores. Hoje a gente já tem 365 municípios que já estão conveniados na plataforma. Então, esses municípios que já estão conveniados, eles podem, a partir da ativação desses convênios, eles já podem utilizar nossos emissores para fazer as emissões, não só do MEI, mas dos outros portos de contribuintes no padrão nacional. E desde janeiro, independentemente do convênio municipal, os microempreendedores individuais, de forma facultativa, já podem realizar emissões a partir dos nossos emissores. Nas duas versões, né? A gente tem um emissor web, né, para
navegador para browser, e temos um emissor para dispositivos móveis que está disponível nas lojas, tanto do Google quanto da Apple. Então, todos os MEIs hoje do Brasil já possuem condições de fazer essa emissão de forma facultativa dentro dos nossos emissores. Nas lojas, os microempreendedores individuais podem procurar por NFSE Mobile. Esse é nosso aplicativo que está lá disponível desde janeiro, sendo que é importante um parênteses, né? Os microempreendedores individuais que querem utilizar o aplicativo, que foi desenhado de uma maneira para ser bastante simples para a emissão dessas notas, eles primeiramente vão ter que gerar uma senha, tá? No nosso emissor web. Eles vão ter que fazer um primeiro acesso no nosso emissor web. Temos o nosso portal que está disponível, inclusive com todos os links necessários e materiais disponíveis para esses microempreendedores individuais, para que eles possam criar essa senha, configurar, né, com a seleção dos serviços favoritos, e a partir dessa configuração inicial eles estarão aptos a fazer o login pelo aplicativo e fazer suas emissões. Estamos também integrando também com o GovBR, com a plataforma GovBR, e estará disponível para que os MEIs também possam acessar esses emissores a partir dessa integração. Utilizando o GovBR, o microempreendedor individual ele não vai precisar gerar essa senha, tá? Mas ele pode optar também por gerar uma senha no primeiro acesso, e a partir dessa senha gerada ele vai ter acesso aos nossos emissores, e especialmente o aplicativo, que eu acredito que vai ser de grande uso por parte dessa grande massa aí de prestadores de serviço. As facilidades, a redução de custos e as ferramentas de tecnologia que colocam quase tudo na palma da mão têm mudado os hábitos quando se usa os serviços bancários, não é? E aí, para quem empreende, então, os bancos digitais são a preferência nos negócios. Pequenas e grandes empresas têm optado pelos bancos digitais como forma de poupar tempo e dinheiro. É o caso da Thaís e do Gliverton. Na pandemia, eles se tornaram microempreendedores individuais. O casal trabalha em casa, mas cada um tem a sua própria empresa. Ela tem uma loja online de lingeries e sexy shop, e ele produz e vende donuts. A questão da facilidade de conseguir um banco digital já chamou muita atenção, né? E com o banco digital, no nosso caso, facilita bastante, porque não tem cobrança de taxas, não existe muita burocracia para você abrir a conta, né? E as finanças, o controle das finanças já são feitos por aplicativos, que hoje com a tecnologia a gente consegue aplicativo. Com esses aplicativos de venda eu tenho um cadastro de todos os meus clientes, com esse cadastro eu consigo ali coordenar todas as vendas, o que eu ganho, o meu lucro, o que eu gasto. Os bancos digitais não possuem agências físicas, mas tudo o que o empreendedor precisa está bem ali, na palma da mão. Com o smartphone ou o computador, é possível realizar todas as transações financeiras, sem enfrentar o problema mais recorrente das agências bancárias tradicionais: as filas. E não é só isso. As vantagens para quem tem um negócio são muitas. No banco digital, a gente não paga anuidade, não paga movimentação da conta, né? Aquelas tarifas todas, né? E a outra vantagem é que normalmente eles já colocam ali para render, né? O dinheiro que vai entrando. Então, isso ajuda, porque para quem está começando, a gente tem que se virar nos 30. A gente tem a possibilidade de fazer link para venda. Então, a gente consegue gerar o QR Code também para poder fazer o pagamento via Pix ou enviar para uma pessoa, gerar boleto. A pessoa consegue comprar lingerie e pagar no boleto, por exemplo. Os bancos físicos e os caixas eletrônicos estão cada vez mais dando lugar aos aplicativos bancários. De acordo com a pesquisa Hábitos de Uso de Produtos Financeiros realizada pelo Sebrae, 81% dos empresários utilizam o aplicativo diariamente. Os microempreendedores individuais são os que mais buscam esse tipo de relacionamento bancário. 60% dos MEIs têm contas em bancos digitais. Instituições de bancos digitais, elas são mais focadas e são mais simples de utilização. A EFI, ela acabou crescendo muito com clientes pequenos, né, seja autônomos, MEIs, pequenas empresas. Mais 75% da nossa base hoje é composto por esse perfil de cliente. São clientes que
utilizam muito a nossa plataforma para a gestão das cobranças. A maior dificuldade para o pequeno empresário é separar as contas da pessoa física e da jurídica. De acordo com a pesquisa do Sebrae, 3 a cada 5 empreendedores já pagaram despesas da empresa com as finanças pessoais. Não é uma coisa que eu costumo fazer, mas sim, já teve momento que na hora de pagar uma conta, na hora de pagar até a tarifa, né, o DAS do MEI também. E aí teve momentos em que a loja não vendeu o suficiente naquele mês. Então, assim, a gente precisou fazer esse investimento. Eu coloco como investimento, porque depois que a loja recuperou, eu devolvi para minha conta pessoal. Eu tinha o capital para poder investir, né? Mas ficou um receio, porque como início de pandemia, quando nós começamos, a gente não tinha uma ideia de quanto seria o investimento, como nós íamos começar, né? Então, esse investimento no início veio da minha própria conta pessoal. A partir do momento em que eu consegui, através dos bancos digitais, abrir uma conta e me tornar MEI, aí tudo ficou diferente. O casal é de Brasília, mas de acordo com a pesquisa, o estado do Paraná é o que possui o maior número de empreendedores adeptos a separar as contas do pessoal e da empresa. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o hábito é menos recorrente. O serviço financeiro mais utilizado pelos MEIs e pelas empresas de pequeno porte são o cartão de débito e o crédito sem anuidade. É uma ferramenta que os pequenos empreendedores acabam conseguindo fazer compras de valores mais altos de forma parcelada, que caiba dentro do bolso deles. Nós aqui da EFI percebemos que o nosso nicho acabou crescendo muito por boleto devido a uma certa marginalização desse público pelas instituições de grande porte, que focavam muito em clientes médios e grandes e deixava esse perfil de cliente menor sem um atendimento adequado. Menos da metade dos entrevistados afirmou ter o hábito de guardar dinheiro. A proporção entre os MEIs é a menor. Apenas 38% fizeram economias nos últimos 6 meses. A maioria guardou o dinheiro em uma conta poupança. Já a Thaís encontrou no banco digital uma maneira vantajosa de poupar. Inclusive, dependendo do banco, ele te dá a opção de você separar o seu dinheiro por caixinhas também, né? Então, o dinheiro que vai para investir na mercadoria, dinheiro que você vai separar para fazer propaganda e assim vai indo. E isso facilita demais a vida do empreendedor, né? Bom, e nós selecionamos também iniciativas de entidades que apoiam quem quer abrir ou desenvolver o próprio negócio. Confira. A Ecorodovias lançou um desafio para startups: criar um modelo inteligente de classificação das causas de acidentes de tráfego. As inscrições vão até 7 de abril na plataforma de inovação aberta por meio do link www.aevo.com.br/ecorodovias. A Prefeitura de São Paulo oferece 850 vagas de qualificação para artesãos. Os cursos gratuitos têm duração de 2 meses e os empreendedores poderão comercializar em pontos de venda do programa Mãos e Mentes Paulistanas. As inscrições vão até 14 de abril. E o Instituto Sim promove curso de empreendedorismo de forma online ou presencial para microempreendedores da região de Pirituba, na periferia de São Paulo. Ele vai durar 7 meses e tratar de temas como contabilidade, finanças e marketing digital. As inscrições vão até 24 de abril. As vendas de pescados na Semana Santa devem subir 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os destaques nacionais são para sardinha e tilápia. Além da tradição católica de não se comer carne na Sexta-feira Santa, a Abipesc, a associação que representa o setor de pescados, vê uma mudança de hábito no consumo. De acordo com a entidade, o público jovem tem comprado mais peixes e a tendência pós-pandemia é de uma alimentação mais saudável. O dono de lojas de chocolate que mirou além dos ovos e do público infantil se deu bem nessa Páscoa. A Rosângela veio comprar chocolates para a Páscoa. E não são só as crianças da família que vão ganhar presente do coelhinho. Todo mundo gosta de chocolate, né? Um presentinho sempre vai bem. O chocolate tem espaço garantido na dieta dos brasileiros o ano todo. Uma pesquisa feita por uma consultoria mostrou que as vendas cresceram quase 5% no ano passado.
Nessa loja, os chocolates maiores para dividir têm venda garantida. Reúnem toda a família, então eles colocam um ovo maior, divide. Produtos mais baratos estão puxando esta alta, segundo a consultoria. As barrinhas recheadas e os biscoitos com cobertura de chocolate são os que têm a maior procura. As grandes indústrias entenderam esse movimento e começam a trazer para o mercado novos lançamentos de sabores, de produtos e a distribuir melhor esses produtos no ponto de venda para que o brasileiro tenha acesso, né, a produtos de um menor desembolso para aí continuar crescendo a categoria. Ovinhos de chocolate voltados para o público infantil tiveram queda. No caso da Laura, o pedido para o coelhinho é outro. Uma pula-corda. Chocolate não? Não. Por quê? Não gosto muito. As doçuras serão só para a mãe, mas com moderação. Pouquinho, porque eu não devo comer muito chocolate, né? Outras notícias sobre empreendedorismo você acompanha no Instagram do Canal Empreender. Acesse lá, @canalempreender.oficial. Siga a gente. Jornal do Empreendedor, primeira edição, então fica por aqui. Eu volto na próxima edição, às 11h30 da manhã. Um abraço forte. Até mais.